Fala pessoal, segunda-feira, dia 14 de novembro. Vamos comentar hoje sobre a Taurus, um pouco aqui sobre o Banco do Brasil e também sobre a AS Brasil. Mas antes de comentar aqui sobre essas três empresas que deverão pagar bons proventos, se inscreva no canal, aqui tem vídeos diários sobre notícias, investimentos e aportes na carteira do canal. Então bora lá, primeira notícia, está no Suno Notícias. Taurus, com ticker TASA4, quer fazer reserva para pagar mais proventos no próximo ano. Isso uma entrevista com o CEO da companhia. Daí, um ponto interessante é que a Taurus, no ano passado, reportou o melhor resultado da sua história, porém, eles pagaram 100% do lucro ajustado. E cabe destacar que o lucro da Taurus foi bem superior do que os 194 milhões pagos, porque a empresa tinha prejuízo acumulado, consequentemente, eles tiveram que zerar essa parte de prejuízos acumulados e após alguns ajustes pagaram 100% do lucro ajustado em forma de proventos. Mas, conforme a política da Taurus, eles pagam pelo menos 35% do lucro em forma de proventos e cabe destacar que até o momento a empresa lucrou, de janeiro até setembro, quase 400 milhões de reais. Perceba que a empresa lucrou 399 milhões e daqui no investidor 10, se eu dividir pela quantidade de ações, 126 milhões,4, a empresa já teve um lucro por ação de R$ 3,15. Então, se eles pagarem 35% payout, nos dá um dividendo por ação de R$ 1,10 apenas com o balanço que já foi entregue de janeiro até setembro de 22. E esse R$ 1,10 garantido, dividido por 13,66, cotação atual, nos dá 8% de yield já garantido. E cabe destacar que aqui eu nem estou considerando o balanço do quarto trimestre e também eu só estou considerando o payout mínimo de 35% do lucro ajustado. E no ano passado, a Taurus pagou 100% do lucro ajustado em forma de proventos. Daí, se eles pagarem isso, vezes 3, aí que a empresa de fato poderia pagar bem acima do que 20% de dividend yield. Lógico que o garantido na faixa de 8% e a depender do balanço do próximo trimestre, a empresa deve pagar pelo menos acima de 10%. Daí, a empresa também destaca, não comentei aqui no canal, mas teve queda de produção, também teve queda no volume de vendas, porque o mercado americano não está tão bem. Mas isso aqui era totalmente previsível. E o segundo ponto que perguntaram é sobre essa mudança de novo governo, principalmente no quesito de venda de armas para o Brasil. A empresa destacou que basicamente 70% a 80% da sua receita vem do mercado norte-americano, então eles destacaram que esse risco é bem baixo aqui na empresa. E eles também citaram que o pessoal não comenta esse ponto, é que a Taurus fornece para o mercado de segurança pública do Brasil. Então vendem para policiais estaduais e municipais como clientes. Então esse ponto, entre aspas, é uma receita garantida aqui para a empresa, apesar de algum ponto nebuloso que pode acontecer. Então não acho que essa parte aqui vai ser reavido e os policiais ficarão sem armas. Então esse ponto da receita da Taurus deve está garantido. E o terceiro ponto aqui da Taurus, que a depender dessa notícia, a empresa pode ter um salto nas cotações e no balanço, é que o CEO chama a atenção da atuação da Taurus na Índia e deve apresentar novidades positivas para 2023, porque o Ministério da Defesa da Índia destacou a aquisição de 420 mil fuzis, a maior licitação desse tipo de arma realizada nos últimos anos. Consequentemente, se a Taurus pegar uma fatia relevante disso, certamente isso vai agregar em um grande crescimento para o seu balanço. Então vamos aguardar isso aqui, porque se acontecer uma notícia nesse ponto, certamente a Taurus deve ter um salto robusto nas cotações. E um ponto que chama a atenção aqui da Taurus é que realmente a empresa é muito barata, cotada a 2,85 vezes lucro, é próximo do valor contábil, mas é uma empresa que tem um ROI fantástico de 55%. O que mais chama a atenção é que a empresa tem pago 12% de yield com apenas 35% de payout. E naquela conta que eu citei, a Taurus já tem garantido 8% com o balanço dos 9 meses de 22 e só pagando 35% do lucro. Então, a Taurus, ao que tudo indica, caso esses balanços sejam mantidos, a empresa deve ser uma ótima pagadora de proventos. E também, eu não citei, mas também existem matérias comentando falas do CEO da companhia, onde eles destacam que pretendem mudar essa sua política de proventos para pagarem de forma trimestral ao invés de forma anual. Daí, imagina a empresa pagando acima de 10% com pagamentos trimestrais,
certamente será uma empresa muito bem-vinda para uma carteira de dividendos. Já a segunda notícia, que é um receio de muitas pessoas que investem em estatais e em particular no Banco do Brasil. Daí, o título da matéria: Lula não deve conseguir mexer no lucro do Banco do Brasil até 2024. Então, ao que tudo indica, pela as expectativas daqui que citam do Itaú BBA, é que o Banco do Brasil deve apresentar um crescimento de lucros na faixa de 13% de 2023 fechado versus 2022, onde o banco já deve reportar recorde de lucratividade. Daí, eles destacaram vários pontos, é que o banco lucrou acima do esperado 8,4 bilhões e a expectativa era de um lucro de 7,3 bilhões. E também, ao que chama atenção, é um banco muito barato, a 3,8 vezes lucro, e o projetado próximo de 3,2, 3,3. Então, realmente tem muita assimetria, porque na média o mercado pagava 6 vezes lucro, 7 vezes lucro, ou seja, se aconteceu o pior, lucro do banco despencar pela metade, ele hoje ainda estaria cotado em relação à média que o mercado pagou. Então, realmente, o banco, na cotação atual e com o balanço que tem apresentado, vai aguentar muito desaforo. E, desse patamar de cotação, ele tem pago 10% de yield com o balanço dos últimos 12 meses. E a seguir, eu vou comentar o projetado para 2022, onde o banco deve pagar acima do que esses 10%. E o Banco do Brasil também chama atenção, é com payout bem baixo, ele paga 10 a 12% de yield projetado. Então eu gosto desse tipo de empresa, que julgo eu está muito barato, cotado por metade do que o mercado pagou, PVP de 0,68 e o valor patrimonial por ação é de R$ 53. Ou seja, se eu pegar o patrimônio líquido, o capital dos sócios da empresa e dividir pela quantidade de ações, temos aqui um valor patrimonial por ação de R$ 53. Daí, algo que chama a atenção é que na média o mercado pagou uma vez o valor de patrimônio, ou seja, entre aspas, o valor justo que na média o mercado paga pelo banco seria de R$ 53. Então, por isso tem muito desaforo, já que a carteira de crédito é a que mais se destaca em relação aos seus pares, forte em agronegócio e em grandes empresas, com inadimplência sob controle, muito rentável, muito eficiente, líder em vários segmentos e aparentemente o mercado não tem precificado muito bem. E de fato, se esse lucro não persistir e cair pela metade, o banco ainda estaria cotado em relação à média que o mercado pagou. Então realmente tem uma assimetria muito boa. Se o lucro permanecer, está de graça e vai pagar um proveito absurdo. E se o lucro cair, o banco mesmo assim ainda não estaria caro. Já a terceira empresa, a ES Brasil, e após isso eu irei comentar sobre as projeções pessoais para as três empresas. Daí, título da matéria: a ES Brasil sai de um prejuízo do tri passado e lucra 102 milhões. E citam: conciliamos 100% de payout no quesito pagamento de proventos com investimentos. Daí, um dos trechos, o link das matérias, ficarão aqui na descrição do vídeo. Segundo o diretor da Tesouraria e RI da ES Brasil, eles destacaram o ótimo resultado que a empresa apresentou, além desse crescimento de 3 vezes no resultado operacional. Aí citam que aconteceu o crescimento nas 3 fontes em geração hídrica, eólica e solar. E o regime hídrico de fato teve um crescimento muito bom. Consequentemente, ao que tudo indica, a empresa não deve sofrer mais com a crise hídrica, pelo menos para o curto a médio prazo. Daí, a empresa também destaca que fizeram algumas aquisições de parques eólicos em 2020 e que estão trabalhando na recuperação desses ativos. Então, por isso que a ES Brasil, que até comentei no vídeo, que a empresa teve uma elevação maior de custos com esses ativos que a companhia comprou e está buscando a recuperação deles. Já no ponto de dividendos versus crescimento, aí eles destacaram também essa aquisição recente de alguns complexos eólicos, na casa de 2 bilhões de reais, ao considerar a dívida, e esse diretor da AES Brasil destacou que a política de proventos da AES Brasil prevê o pagamento de metade do lucro até 100% do lucro em forma de proventos. E ele garantiu que os proventos não serão prejudicados. Daí ele cita: por prática, pagamos 100% do lucro em forma de proventos há mais de uma década e, de fato, desde 2002, 2003, a AES Brasil sempre pagou a totalidade do seu lucro em forma de proventos. Daí ele citou o seguinte: seguimos nessa prática conciliando dividendos com crescimento. Ou seja, ao que tudo indica, a AES Brasil deve continuar pagando 100% do lucro em forma de proventos, além desse crescimento com várias aquisições e investimentos. Em particular, eu gosto da AES Brasil, é uma empresa bem relevante
do meu portfólio e julgo eu está no patamar de preço muito bom. Lógico que tem que ter certa paciência, até porque é que para o próximo ano a AES Brasil vai entregar 2 grandes projetos e a dívida da empresa no momento está um pouco elevada. E em particular, ainda aqui na planilha que está disponível para quem for membro do canal, caso você possa interesse, link aqui na descrição do vídeo ou clica no botão Seja Membro. Então essa planilha conta com 50 empresas. E em particular, o Banco do Brasil hoje está cotado a 3,3 vezes lucro. Na média, nos últimos 5 anos, o mercado pagou 5,2 e na média dos últimos 10 anos, o PL fica na faixa de 6 para 7. Então, de fato, ele está muito barato. A esse Brasil para este ano não deve reportar um forte balanço, mas para o próximo ano, o mercado já estima um salto robusto no seu lucro. E a Taurus nem se fala, cotada a 3,3 vezes lucro para este ano. Isso eu considerei um péssimo balanço para o quarto tri, onde a empresa só deve lucrar uns 100 milhões. Consequentemente, no quesito proventos, temos aqui 12% de yield para o Banco do Brasil, pagando apenas 40% do lucro. Já aparece Brasil com 100% payout, temos apenas 5% de yield e a Taurus deve pagar uns 10% de yield. E o brinde aqui da Taurus é que eu só estou considerando 35% do lucro em forma de proventos. Então existe a expectativa de um payout de 50%, de 70%, de 80%, aí que de fato a empresa deve pagar um provento absurdo. E cabe destacar, meu preço limite aqui para os ativos, isso aqui não é recomendação de compra ou de venda, abaixo de 45 eu fico nada no banco, na S Brasil abaixo de 11 e a Taurus abaixo dos R$ 15. E um ponto interessante é que o Banco do Brasil está com a data com aberta para receber dividendos, e salvo engano a data com será no dia 21 de novembro e irão pagar no final do mês. A esse Brasil só deve anunciar proventos para o começo do próximo ano e a Taurus, no momento, só tem anunciado de forma anual. E a Datacom deve acontecer em abril ou maio do próximo ano. Mas, como citei, existe a expectativa da Taurus mudar esse pagamento anual para uma prática trimestral. Então, certamente será uma empresa bem visada para a carteira de dividendos, caso isso aconteça. E a mesma coisa, eu estava na Eternit com pagamentos anuais e recentemente a companhia mudou essa política e agora pagam trimestralmente. Então pode acontecer o mesmo para a Taurus, já que o próprio CEO da companhia destacou esse ponto de 2 a 3 vezes. E caso você possua interesse em ter acesso a essa planilha, considere se tornar membro, clique em Seja Membro ou no link aqui abaixo. Tem a planilha, 3 vídeos exclusivos semanais, que eu posto com muita frequência, e também acesso ao Telegram fechado com diversas discussões. Então, pessoal, comenta se você tem comprado Taurus, Banco do Brasil e AES Brasil. E deixa o gostei no vídeo, comenta qualquer coisa, até o próximo vídeo e forte abraço.